Bom dia! Como prometi, quero dar continuidade aos nossos vídeos falando sobre conflitos conjugais. E hoje quero falar de um conflito que é terrível, que é aquele conflito que gera a violência doméstica. O que é essa violência doméstica? É todo comportamento, atitude que traz tortura para outra pessoa, seja através de agressões físicas ou mesmo através de agressões de palavras. A pessoa vai ficando torturada pelo outro. Muitas vezes isso acontece entre marido e mulher e às vezes até com as crianças, com os pais agressivos, pais estúpidos, muitas vezes dependentes de álcool, de drogas, e às vezes não dependente, mas a pessoa que é ignorante, estúpida, ela agride as crianças, agride o cônjuge, né? E aquilo ali vai gerando um medo tão grande, gerando um pavor, e a pessoa vai ficando cada vez mais passiva e sujeita a isso. Quero te dizer uma coisa, você que está sendo vítima desse tipo de agressão, desse tipo de violência doméstica, não aceite isso, isso é inaceitável. Nós precisamos ter um entendimento que algumas coisas podem ser toleradas e aquilo que pode ser tolerado deve ser tolerado, mas aquilo que não pode ser tolerado não deve ser tolerado, porque isso é uma omissão. Você suportar uma agressão a este nível, isso é omissão. Isso é omissão. Omissão não é uma virtude, omissão é um defeito, omissão é um problema que precisa ser tratado. Você, mulher, falo mulher porque a maioria são mulheres. Existe uma pesquisa que foi feita pelo Datafolha que fala que mais de 16 milhões de mulheres são agredidas por ano, passam por violência doméstica. E na maioria das vezes, quando essas mulheres passam por essa violência doméstica, os seus filhos também passam. Então as crianças ficam apavoradas quando o pai chega em casa, às vezes tem que esconder até as facas, né? Tem que esconder as coisas porque tem medo desse pai fazer uma violência maior. E essa violência doméstica ela pode ser feita através apenas de palavras, aquela pessoa que agride o outro, tenta diminuir o tempo todo, xinga, fala alto, fala que vai bater, ameaça. Isso gera um clima de pavor, de terror dentro de casa, com o cônjuge ou com os filhos também, porque os filhos também ficam amedrontados. E pode ocorrer de forma pior ainda, que é a agressão física mesmo, onde a pessoa parte para cima e bate, espanca, são inúmeros os casos. E eu quero te dizer, não suporte isso. Isso deve ser denunciado, isso deve ser tratado. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Por quê? Porque vai gerar consequências que muitas vezes são para o resto da vida. A pessoa que é vítima de uma violência dessa, se for uma criança, ela vai ficar uma criança medrosa, ela vai ficar uma criança tímida, insegura, muitas vezes vai interferir inclusive na vida sentimental dela, uma pessoa que vai ter medo de se casar, ter medo de formar família, porque vai ter receio de que vai encontrar uma pessoa semelhante àquele pai, ou aquela mãe, né, se for a mãe que for agressiva. E a mulher, por exemplo, ou o cônjuge que sofrer esse tipo de coisa, ele vai se tornando o quê? Tímido, medroso, ele vai se tornando cada vez mais passivo, omisso, e isso vai fazendo com que a sua vida seja destruída. Ninguém consegue, né, viver uma vida debaixo disso, dessas opressões de espancamento, de palavras agressivas. Então o que eu quero te dizer hoje? Quero dizer, você, né, que é vítima disso, cuide, não permita. Primeiro passo é denunciar mesmo. O agressor precisa ser denunciado. Ele precisa de ajuda, sim, mas se ele não quiser ajuda, não tem como ajudar quem não quer ser ajudado, né? Então tem que levar essa pessoa para uma ajuda profissional se ele aceitar. Mas as agressões, elas precisam ser denunciadas, porque elas não podem correr livremente, não pode. E uma coisa seríssima, né, que a gente percebe assim, de uma forma clara, é que há muitas pessoas que se silenciam. E eu quero dizer uma coisa para você, o silêncio é o seu pior inimigo. O silêncio nunca ajuda a vítima, só ajuda o agressor. Se você se cala, você consente nisso. Só viu aquele ditado que fala que quem cala consente? Se você se cala, você consente. Você não pode consentir que você, sua família, seja destruída por agressões, sejam físicas ou verbais. Não pode. Isso é o máximo, né, da falta de respeito com você mesmo, com os seus. Tem muita gente que fala, eu tolero isso por causa dos meus filhos. Eu queria te dizer, como terapeuta de família, você deveria não tolerar exatamente por causa dos seus filhos. Porque os mais prejudicados, na maioria das vezes, são eles. Eles são os mais prejudicados.
Isso não se pode tolerar. Então, outra coisa séria também que eu quero falar é a questão da negação, né? Tem muitas pessoas que entram na negação. É um mecanismo de defesa que às vezes a pessoa faz para não sofrer. Isso acontece muito em situações de abuso sexual, né? Às vezes os pais percebem algum sintoma, como foi dito no vídeo anterior aqui pela doutora Carla, né? Que a criança está chegando em casa com assaduras, a criança está muito sexualizada para a idade, mas aí ela vai inventando mentalmente alguma desculpa. Não é nada não, caiu, machucou, tá fazendo muito calor. Você começa a negar para você não ter que lidar com isso. E esse é um dos piores problemas também para buscar a cura e a libertação do problema. Porque se você ficar negando, nunca você vai encontrar ajuda. Você não pode entrar nesse mecanismo de negação. Você tem que admitir, olha, tá acontecendo alguma coisa aqui com meu filho. Meu filho não tem essa idade para estar passando por essa situação e para estar trazendo esse tipo de sintoma. E você tem que olhar para você mesmo e dizer, olha, apanhar na cara, levar surra, levar chute, gritos, palavras agressivas e muitas vezes chulas, você não tem necessidade de passar isso. Sabe que uma vez atendi uma pessoa que o marido dela cuspia na sua cara, ele cuspia no rosto dela e ela tolerava, ele batia nela, cuspia nela e ela tolerava. O que faz uma pessoa tolerar esse tipo de coisa? Isso é falta de amor próprio, é falta de se amar, é falta de se respeitar. Se você não dá conta sozinho ou sozinha, busca ajuda profissional. Você precisa de ajuda, mas você não pode continuar nesse quadro e não pode permitir que a sua família, muitas vezes os seus filhos, se submetam a isso também. Porque isso é uma tragédia e precisa de cura e precisa de uma libertação para essa família, uma libertação para este casal. Que tipo de casamento é esse? Em nome de que você está aguentando isso? Ah, do meu casamento? Que casamento é esse? Que tipo de casamento é esse? Que um cônjuge fere tanto o outro, bate no outro, machuca o outro, machuca os filhos e fica por isso mesmo. Não, isso não pode ficar assim. E esse mês é o mês que nós estamos trabalhando a violência, né? Doméstica, a violência emocional, a questão do abuso sexual. E eu quero dizer, isso é um abuso e é inadmissível e você tem que reagir contra isso. Se não consegue sozinho, busque ajuda imediata, porque você precisa de ajuda, ok? No próximo vídeo continuaremos com temas voltados para essa área de conflitos, né? De desafios da família. Permaneça conosco no canal, se inscreva se você ainda não se inscreveu, dê o seu like aí, seu comentário, que nós estaremos aí te respondendo e seguindo junto para vencermos esses desafios do século XXI da família, ok? Até o próximo vídeo.